Irmãos, a série de mensagens que nós temos pregado no livro de Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, a partir do verso 16, do 16 ao 34. Vamos ler. Atos capítulo 17, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, que trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em consideração os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, zombaram, e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, com eles mais algumas pessoas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai, para que possamos entender a Tua palavra. Ilumina, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações nessa noite, Pai, porque precisamos do Senhor, precisamos da Tua palavra, precisamos por ela ser exortados, Pai, e aprender mais de Ti, Senhor, porque sem Ti, a Tua palavra diz que nada podemos fazer. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Atos é, então, o cumprimento da ordem de Jesus. Lembra? Serão minhas testemunhas. Ele disse isso. E qual a rota que Jesus, então, deu em Atos 1? Foi Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Essa foi a rota que Jesus estabeleceu para que eles pregassem o Evangelho.
A partir daí, então, nós começamos a perceber, irmãos, o modo com que os apóstolos pregavam, o modus operandi que eles usavam de acordo com o avanço do Evangelho. Confins da terra, que é ali na rota, a última citação, representava o resto do mundo. É por isso que o livro de Atos ele acaba em Roma, e isso nós vamos ver mais para frente. O pensamento da época era que tudo que saía de Roma se espalhava pelo mundo, e tudo que chegava em Roma vinha do mundo todo. Paulo, então, continua ali seguindo a rota. Por quê? Roma era o grande centro, era a grande metrópole política, das ideias e de tudo, do comércio. Tudo que chegava ali se espalhava, virando moda. E tudo que saía também dali era de muita aceitação, por ser uma grande cidade da época. Estamos então agora, irmãos, na segunda viagem missionária de Paulo, onde o Espírito Santo continua guiando essa jornada. Nós temos visto isso ao longo dos sermões. Vimos então, por último, a separação de Paulo, Silas e Timóteo em Bereia. Paulo então segue para Atenas. E aqui nós vamos observar então, irmãos, uma estratégia diferente na pregação do Evangelho. E aí eu queria que você se atentasse aí do verso 16 e 17. Nós separamos em mais ou menos 3 pontos e nós vamos ali abordar algumas coisas que nós vamos ver no texto. Então nós vemos aqui no verso 16 e 17 a revolta do pregador. Quem era o pregador? Paulo. Por que essa revolta? Atenas possuía tantos ídolos, tantos deuses, que deixou Paulo revoltado. Apesar de Paulo já ter visto idolatria por onde passou, por exemplo, na primeira viagem, onde ele passou pela região da Galácia, passou por Icônio, Listra, Derbe, Antioquia. Em Listra até chamaram ele de Deus. Os irmãos lembram? Então, Paulo estava acostumado com um certo nível de idolatria. Mas o texto diz, como nós lemos, que Paulo se revoltou. O nível de idolatria de Atenas era muito grande. E nós, até hoje, na época que estudamos, temos de algum nível falar sobre Atenas, sobre a Grécia, sobre a mitologia grega. Isso chegou até hoje, faz parte da história. Tamanha era a idolatria ali na região. E olha que aquela nem era a idade de ouro de Atenas, que foi por volta do século 4 e 5 a.C. Nessa época, sim, foi a idade de ouro de Atenas, onde Atenas era a cidade que era Roma, onde foi construído o Partenon, que é uma das construções arquitetônicas mais famosas no mundo. Então, mas a cidade, ela ainda continuava sendo considerada o grande centro do pensamento, ali, dos debates. Aquilo era muito vivo e muito forte, irmãos. Então, o que nós podemos entender dessa parte do texto? Como que nós temos reagido, irmãos, a essa idolatria que nós vemos no nosso dia? Será que nós já estamos dormentes? Porque isso acontece também hoje. Eu quero que você pense no seu dia, nas coisas que você faz, no seu trabalho, no seu estudo. Aqueles que estão em universidade também enfrentam muito isso. Esse debate de ideias no seu trabalho, isso tem acontecido? Qual tem sido o nosso posicionamento quando essas coisas acontecem? Nós simplesmente nos calamos ou nós falamos aquilo que de fato a palavra do Senhor diz? Nós vamos ver que Paulo ele não saiu chutando tudo, irmãos. Nós lemos no texto. Paulo simplesmente saiu para pregar e falar com as pessoas. E nesse caso, no verso 17, ele segue até a ordem que Jesus foi dado. Ele pregou primeiro aos judeus. O texto diz que ele foi na sinagoga e também falou ali com gentios piedosos, que eram aqueles que se juntaram ao judaísmo, mas não se circuncidaram. Então, Paulo, o texto diz que ele passou dias falando ali na sinagoga e pregando, e com as pessoas na praça.
O conceito de praça é um pouco diferente de Atenas, da época, é um pouco diferente do nosso conceito de praça. Como nós vemos a praça do balneário. Não era assim. A praça era um grande centro comercial, era uma grande área, onde pessoas, grupos paravam para discutir, conversar, o comércio acontecia, era uma área muito grande. Então, era ali que se encontravam alguns grupos que nós vamos ver. Então, a resposta de Paulo a essa revolta foi pregar. Porque quando início nós lemos no texto a palavra revolta, pode ser que nós pensemos que Paulo queria sair xingando, quebrando tudo, mas não. Essa não foi a atitude de Paulo. A atitude de Paulo foi entender que ele precisava pregar o evangelho. Mas isso nos mostra que nós não podemos estar adormecidos, irmãos, a ponto de não se incomodar mais com nada. E talvez essa seja a palavra melhor para nós. Nos incomodar com esse tipo de situação, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja. Existe uma responsabilidade em nós, enquanto crentes, de pregar o evangelho. E aí nós vamos ver ao longo do texto algumas coisas que Paulo fez. Então Paulo não saiu falando do seu bando de idólatra, pelo contrário, ele foi falar com judeus e gentios piedosos na sinagoga todos os dias. Então é isso que nós vemos no verso 16 e 17. E no verso 18 ao 23, nós vemos então o pregador e a filosofia. E aqui é uma parte mais extensa do texto e uma parte importante, porque provavelmente aqui foi o primeiro contato do evangelho com a filosofia. Foi onde essas duas visões de mundo bateram de frente. A mistura do evangelho com a filosofia. Por que eu digo a mistura? Porque isso não é novo. Esse evangelho que a gente vê, que não é um evangelho, mas essa mensagem que a gente vê, muitas igrejas e pessoas pregando, que são misturadas com a autoajuda, com o coaching, com a teologia da prosperidade, isso não é novo, isso é antigo. E nós já vemos naquela época uma mistura já querendo acontecer do evangelho com a filosofia. Tertuliano de Cartago, considerado o pai do cristianismo latino, porque ele foi o primeiro a produzir em grandes volumes de material teológico em latim. Ele disse: o que tem Jerusalém com Atenas? O nosso ensino não vem do pórtico pintado, o nosso ensino vem do pórtico de Salomão. Ou seja, o que Tertuliano estava querendo dizer? O evangelho não se mistura com nada, porque ele é suficiente. O evangelho e Cristo e essa mensagem, elas são suficientes. Não precisamos misturar com autoajuda e pegar um pouquinho daqui, não precisamos misturar com a filosofia, não precisamos misturar com nenhuma outra ideia, porque o evangelho é para ser pregado puro e simples, assim como Jesus pregou, assim como os apóstolos pregaram, assim como nós temos visto no livro de Atos. E isso é para nós hoje muito caro, muito importante, porque não podemos misturar a nossa mensagem, não podemos misturar a nossa pregação. O evangelho é precioso, irmãos, e suficiente por si só. Nós vemos então no texto, irmãos, dois grupos de filósofos. Os epicureus, que o seu nome vem de seu fundador, Epicuro. Eles se reuniam num lugar privado chamado Jardim. Essa visão de mundo, ou seja, essa maneira que eles viviam, crê somente na matéria. Tudo que é matéria. O universo e todas as coisas foram feitas pelo acaso, por uma mistura da matéria no acaso. Para eles, o bem supremo da vida é o prazer. E parece bom, né? Olhando assim, superficialmente, parece bom. Esse prazer, que diz o texto, não é o prazer de excessos, porque esses eram grupos morais, éticos. Então, esse prazer não é o prazer de excessos, mas de curtir as coisas boas da vida, corpo sem dores ou doenças, boa comida, viver tranquilo. Isso não parece bom? Parece bom.
Parece bom, mas quando ele se mistura com a mensagem do Evangelho, ele fica totalmente errado, totalmente fora. E tinha também o grupo de estoicos, que o seu fundador era Zenão de Sítio. A origem do nome vem da palavra grega estoa, e estoa significa pórtico. Por isso Tertuliano fala lá que o nosso ensino não vem do pórtico pintado. Ele estava se referindo aos estoicos. Observação, pórtico é um corredor com colunas, irmãos. É como se fosse esse corredor aqui, só que numa proporção bem maior, com colunas dos dois lados. Isso era um pórtico. E a filosofia deles, dos estoicos, era viver em conformidade com a razão e a natureza. Distinção entre o que depende de nós, nossos pensamentos e ações, e o que não depende. Fama, riqueza, saúde e a opinião alheia. Paulo, então, irmãos, a partir dali, discutindo com esses grupos, igual a gente viu no texto, ele é levado ao Areópago. Areópago era um lugar separado, uma parte mais alta da cidade, e Areópago quer dizer colina de Marte, ou de Ares, que era o deus da guerra. Era o nome da colina e também era o nome de um espaço onde eles discutiam sobre filosofia, sobre os novos pensamentos da época, ali com os pensadores. Paulo foi levado, como a gente viu pelo texto, para lá. A gente viu que o texto diz o quê? Que na cidade não se fazia outra coisa a falar daquilo. A mensagem que Paulo estava pregando, como a gente viu nos versos anteriores, se espalhou. Saiu da praça, que já era uma grande parte da cidade, e ela se espalhou, de modo que chegou a esse grupo que era tido, e eles tinham, por eles mesmos, ser grandes pensadores. Então vamos pegar esse cara e vamos levar ele para lá, para ver qual vai ser a reação dele. E levaram Paulo para a Areópago. E nesse gancho, Paulo aplica então, irmãos, a estratégia do Deus desconhecido. Nós vimos lá no texto que Paulo falou, esse Deus, eu vi que vocês têm vários deuses, vários objetos de culto aí, quando eu passei pela cidade, eu vi várias coisas. E eu vi também uma que tinha a inscrição, ao Deus desconhecido. Paulo pegou esse gancho e usou de estratégia para pregação. Porque, na verdade, aquela inscrição e o que tinha lá, nada tinha a ver com o nosso Deus. Paulo pegou apenas aquela inscrição e usou como estratégia para que eles ouvissem a Paulo. Será que nós temos usado as estratégias certas para falar de Jesus com as pessoas, irmãos? Isso é um ponto para que nós possamos refletir. Paulo pegou um assunto comum para toda a cidade e que interessava muito a eles, os deuses. Ou seja, esse cara está falando de um monte de coisa. Ele deve estar falando de um Deus. Então vamos lá ouvir o que ele tem a dizer. E aqui então a gente entra no ponto central, irmãos, da mensagem, que é o discurso do pregador, que é Paulo, que é nos versos 24 a 34. Paulo aqui, irmãos, ele começa a falar da mensagem do Evangelho. Ele usa esse link, ele usa a questão dos deuses, dos ídolos, para chamar aquele povo para conversa, aqueles filósofos. E aqui, então, ele começa a mensagem pura do Evangelho, pura da palavra de Deus. Paulo, irmãos, ele prega o básico, já que aquele povo não sabia nada sobre Deus. Ele falou, esse Deus que vocês se referem aí, é sobre esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que eu vou falar para vocês. Então ele começa a falar do básico. Eu queria que você ainda olhasse na sua Bíblia, no verso 24. Paulo começa a pregar e vai falar de coisas básicas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas,
como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Paulo, então, irmãos, ele fala da criação. Se continuarmos lendo, vamos ver que ele fala da soberania e suficiência de Deus de maneira simples. Ele fala que Deus é criador e sustentador do homem e que ele não precisa que o homem faça nada, porque ele é Deus. E aquela mensagem devia estar batendo muito forte, confrontando o intelecto deles, porque eles estavam acostumados com vários deuses. Era um Deus para o sol, um Deus para a chuva, um Deus para a lua, um Deus para o vento. Então, esse homem vem falando de um Deus que fez todas as coisas, que fez todo o universo e que criou o homem, e que do homem fez surgir toda a criação, toda a nação, e criou os animais e tudo. Como que é isso? Fica a reflexão para nós, irmãos. Será que estamos sendo reprovados em falar com as pessoas da mensagem de Cristo, porque não sabemos o mínimo sobre a nossa fé? O mínimo. Paulo estava falando simplesmente, irmãos, Deus criou todas as coisas, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, tudo que nele existe. Deus não habita nesse monte de pedra aqui, nessa construção. Ele não é feito por mãos humanas. Todas essas esculturas aí que vocês estão fazendo, ele não precisa de nada disso, porque ele é Deus, porque ele é todo poderoso. Era isso que Paulo estava falando. Era isso que Paulo estava dizendo. E depois, no final, no verso 28, ele cita até poetas gregos, Epimênidas de Creta e Arato. Ele completa ali parte da sua pregação citando coisas, poesias desses homens que eu falei aqui, que se encaixavam. Olha o verso 28 que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Esses poetas não falaram isso naquele contexto, mas Paulo aplicou aquelas duas frases ali para Deus e encaixou de maneira perfeita. Continua. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata, pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que ele estava falando, o que é para nós básico, coisas básicas sobre Deus, que nós devemos saber, que nós devemos falar para as pessoas. Quando tivermos oportunidade, quando estivermos aplicando ali uma estratégia no nosso trabalho, em casa, aonde quer que a gente esteja, a gente pode falar dessas coisas. Precisamos entender a situação que estamos vivendo. Paulo encerra então com a cartada do juízo. Os atenienses já não eram mais inocentes. O cerne da mensagem: se arrependam. Deus julgará o mundo todo por meio de Jesus, o mesmo que ressuscitou dentre os mortos. Acompanhe comigo aí. Verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele estava falando do próprio Jesus. Paulo estava falando de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E era esse Jesus que ele pregava. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos de você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. E aqui Dionísio, Dâmaris e algumas outras pessoas. Duas coisas acontecem, irmãos, quando o evangelho é pregado com fidelidade e sem mistura. O Senhor vai abrir os olhos daqueles que Ele quer alcançar. Tenha certeza disso. Às vezes a gente se frustra achando que esse poder é nosso, achando que é nós que vamos fazer isso. Mas não, nós temos que pregar.
E uma pregação com verdade, com fidelidade, sem mistura. É o Senhor que vai abrir os olhos. É o Senhor que vai tocar o coração das pessoas. E a outra coisa que acontece é que outros vão rejeitar. E aí, se não se preocupe. Siga o seu caminho pregando. Então, irmãos, o que nós, de maneira simples, podemos entender desse evento em que Paulo esteve na Europa? Que devemos ter uma revolta ao ver tantas pessoas perdidas. Isso deve gerar em nós o desejo de falar cada vez mais de Jesus. Isso deve, de fato, nos incomodar. Se nós vivemos a nossa vida como se essa mensagem não fosse responsabilidade nossa, nós devemos, então, colocar em xeque a nossa conversão. Porque para isso fomos chamados, para isso o Senhor nos alcançou, para isso Ele nos tirou da vida que levávamos, colocou o que a Bíblia diz, os nossos pés sobre a rocha, uma rocha firme que é Ele próprio, para que pregássemos a Sua palavra. E é esse o exame que nós temos que fazer. Não podemos misturar nada à mensagem do Evangelho, nem filosofia, nem outras religiões, nem autoajuda, ou até mesmo as modinhas que vão surgir todos os dias. Todos os dias a gente vê que surge alguém, alguma chamada igreja, fazendo alguma coisa diferente. E é diferente do quê? Da palavra, da Escritura. Então nós devemos descartar. Só em Cristo temos salvação, pela graça e mediante a fé. É isso que diz a palavra de Deus. E quando, irmãos, pegos de surpresa, não precisamos ter medo. Pois o Espírito Santo nos capacitará. Ele disse que estaria conosco até o final de tudo, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Não se preocupe, porque foi assim que Ele levantou os discípulos. E nós devemos estudar a palavra de Deus, buscar o conhecimento do Senhor, mas precisamos ficar tranquilos, porque quando formos questionados, pegos de surpresa, o Senhor nos garantirá, irmãos. Creia nisso. Creia que o Senhor trará a você as palavras certas. Isso não nos impede, porque é o nosso dever estudar a palavra de Deus. Por isso teremos conteúdo. Mas não devemos nos preocupar, eu vou ficar nervoso, o que eu vou dizer agora? O Senhor vai nos capacitar. Creia nisso. O resultado da pregação não é nosso. Quem sonda os corações e sabe o momento certo de alcançá-los é Deus. Nós cremos nisso, na soberana vontade de Deus, em alcançar aqueles que Ele escolheu, desde a fundação do mundo. Então, o que cabe a nós é pregar. Irmãos, aqui eu encerro então dizendo que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Orar e buscar entender o nosso contexto e a nossa comunidade. É preciso, irmãos, às vezes nós sabemos falar de Jesus, mas não conseguimos achar o time, o tempo certo, e nem ter o que muitos dizem, o feeling, né? Pescar ali o momento certo de falar, onde ter uma estratégia. Vamos encontrar pessoas que teremos um pouco mais de dificuldade. Eu tenho passado algumas situações também como essa no meu serviço. Vão ter pessoas que vão argumentar e elas nem vão se importar, às vezes, com os argumentos que você vai dizer. Às vezes é preciso entender o momento de deixar, de esperar e o momento certo que devemos falar. Para isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos orar. Precisamos valorizar as nossas disciplinas espirituais. Tudo aquilo que nós temos falado. De repente, pode ser que algum dia você se encontrou em alguma situação que se viu sem chão, um pouco debilitado para falar. E é aí que nós pensamos na importância de tudo que tem sido falado para nós. E para mim também, que é
estar na igreja, estudando a palavra do Senhor, estar com os irmãos, estar orando. Isso nos capacitará também a momentos como esse. E através disso, o Espírito Santo vai nos usar. Porque possamos meditar nessas coisas nessa noite também. Nós temos visto como foi difícil a expansão do Evangelho, como os apóstolos foram perseguidos, como entre eles tiveram também algumas divergências, como houve separações. Está vendo como que é a caminhada com o Senhor? Pense na sua caminhada, eu não sei há quanto tempo você tem caminhado com o Senhor. De repente você já se separou de algumas pessoas. De repente já houve pensamentos diferentes, mas você continua seguindo. E Deus tem te guiado. E hoje você está aqui nesse lugar, nessa comunidade. Valorize o tempo que nós temos com os nossos irmãos. Vamos valorizar a palavra de Deus, porque isso vai nos capacitar, irmãos. Então que possamos meditar nessa noite sobre as coisas que escutamos hoje e que o Senhor nos abençoe. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra veio até nós, Deus. Pai, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos, Pai, entendendo, Senhor, essa palavra, entendendo, Pai, todo o movimento que foi feito, Senhor, ali pelos apóstolos na pregação da Tua palavra, Senhor, nas situações que eles foram expostos, Pai, que possamos entender que também nós, Senhor, seremos expostos, Pai, de maneira diferente, em épocas diferentes, mas também seremos expostos. E te pedimos, Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá entendimento, Senhor. Nos dá o tempo certo, Pai. Nos dá a estratégia correta, Senhor, para que possamos falar da Tua palavra, Deus. Sempre que formos colocados, Pai, de frente com uma oportunidade, nos dá intrepidez e ousadia, Senhor, para que possamos falar do Teu Evangelho, Pai. E que não possamos cessar, Senhor, em meditar na Tua palavra, Senhor, assim como diz ela própria, de dia e de noite, Pai. E não tirar ela de junto de nós, para que possamos entender, Pai, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Por isso, toma as nossas vidas em Tuas mãos, cada família, cada lar representado nessa noite, Pai. E que possamos meditar, Senhor, na Tua palavra que veio a nós, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos,